Olá, sou Vicente Penter, estou aqui do meu lado, Gustavo Justo, meu amigo. Estamos aqui para o segundo episódio do nosso podcast, onde a gente entra para dentro do mercado imobiliário e traz muita informação sobre tecnologia, dados e resultados das nossas empresas. Gosto de compartilhar esse tipo de conteúdo e sempre tem um convidado especial que a gente convida para conversar com a gente aqui. E aí, Gustavão, tudo bem? Tudo certo, prazer ter vocês todos aqui. Esse podcast é patrocinado pela Loft Mais Negócio. Soluções completas em vendas, aluguéis e para a sua imobiliária, fechar mais negócios com inteligência e eficiência. E aí? A Loft não tem nem o que falar, né? Nossos parceiraços. Sou parceiro, cliente de longa data. Vários sistemas são utilizados na minha empresa. É uma parceira pro dia a dia e também aí pro nosso podcast. E também o nosso segundo patrocinador é a Curoli, com Caicia, sua imobiliária cresce mais rápido, reduz custos e otimiza os processos. Acesse programaimobiliaria.com.br e transforme a sua operação. Temos também como apoiador do nosso podcast a ABMI, que é a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, a qual somos diretores, eu e o Gustavo. Nosso convidado também faz parte da ABMI. A ABMI é onde nos conectamos com outros donos de imobiliária do Brasil inteiro. Então, agradecemos aos patrocinadores e apoiadores do nosso podcast. E aí, Gustavo? Vamos lá, então. Hoje a gente está aqui com o Fabrício Sorondo. O Fabrício é sócio da Firosoto de Pelotas, diretor de locação e condomínios. Fala, Fabrício. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui nesse momento compartilhando com vocês, amigos de longa data aí que a gente se conheceu nessas estradas do mercado imobiliário, né? Parceiros gaúchos que a gente tanto tem orgulho. E vai ser um grande prazer estar aqui com vocês hoje, nesse momento, para a gente poder compartilhar um pouquinho, parte das coisas que a gente já sabe, né? Que vocês compartilham dos nossos sucessos, dos nossos insucessos, por vezes. Vai ser muito bacana a gente estar podendo compartilhar isso com muito mais gente. Legal, vamos lá então. A Firo é uma empresa familiar, né? E tu não é da família. Conta pra nós como é que foi essa trajetória, como é que tu virou sócio nessa estrada, né? E é uma empresa que é referência no mercado imobiliário gaúcho. Nos conta essa trajetória aí. Legal. A Firosoto vai fazer agora, tá próxima de fazer 40 anos. Eu inicialmente sou formado em análise de sistemas, trabalhei na área como analista de sistemas por mais ou menos 10 anos. Depois, em algum momento da carreira, decidi fazer uma segunda formação e entendi que a administração seria uma área que eu teria gosto. E me formei em administração lá, estou falando em 2007. E nesse momento eu participo de um processo e encontro o Henrique Firosoto. Henrique Firosoto, proprietário, então, fundador da Firosoto, né? Num outro negócio que ele tinha, fui trabalhar nesse outro negócio como gerente financeiro. Em 1 ano de trabalho surge o convite para ir para a Firo, para ser o executivo da Firo. Em 2008, adentra no ambiente imobiliário alguém que sequer tinha tido qualquer vivência de mercado imobiliário. Então, para mim, naquele momento, tudo era muito novo, né? Começa ali uma jornada importante. Embora tu cites a empresa como familiar, né? Ela foi familiar na sua concepção, porque foi um casal que formou, que montou, que deu início. Mas praticamente desde o início, foi percebido que o caminho era a profissionalização. Então, eu não sou quem está trazendo essa profissionalização já veio de uma percepção de que era importante trazer profissionais para dentro do negócio. E assim a gente começa o trabalho, e o trabalho começa muito rapidamente a trazer excelentes frutos para a empresa. E aqui eu vou dizer algo que poucas pessoas sabem. O convite para ser sócio aconteceu a primeira vez em 2015. E ele não foi aceito. Não é que ele não foi aceito porque eu não queria. Ele não foi aceito porque a minha mente não estava preparada para ser empresário. Eu nunca tinha vislumbrado, tido isso como um propósito de vida. E eu me lembro de uma das falas dele que ele me dizia assim, mas como assim? Tu já age como se tu fosse dono? Eu disse assim, tá bem, eu não preciso ser dono para agir como se fosse dono. E a gente ficou conversando a respeito do assunto, e esse assunto só voltou em pauta em 2019. E foi então que veio uma segunda tratativa, e ali naquele momento surge o Fabrício então como um sócio da operação aluguéis e condomínios, como bem disseste, né?
E é uma caminhada que, desde o início, e eu acho que esse é alguns dos pontos. Primeiro, agir como se fosse dono desde o primeiro dia me fez ser. Né? E ter um olhar para o crescimento e questionar muito o que fazíamos, como fazíamos, e ter o ideal de buscar um sonho, de transformar a Firosolto na maior empresa em todos os segmentos de atuação. Isso foi uma coisa que esteve muito presente comigo, porque faz parte da minha essência, a competitividade, o desafio, o objetivo, e nunca me foi colocado isso. Isso veio de mim. E quando eu fui entendendo, eu disse assim, essa empresa tem potencial para chegar lá. E aqui acho que a gente vai tratar um pouquinho mais sobre essa história e de tudo que aconteceu desde então. Mas foi assim que se deu o ingresso na sociedade, que muito me orgulha hoje. Legal. Legal. Vai ter história, Fabrício. Isso já explica até um pouco do que a gente vai falar aqui, que é a parte de dados, indicadores. Então, tu vindo, né, da área de análise de sistemas, já diz um pouco sobre essa tua característica, né? Não tem uma conversa que a gente fale sobre o mercado imobiliário que tu não traga para a conversa indicadores, números, dados que vocês têm da operação. Sempre a gente vê que é tudo, não tem achômetro, né, nas nossas conversas, sempre está embasado informações, indicadores relevantes da operação. Então, isso é essencial. A gente sabe que o mercado imobiliário ele ainda é, na sua essência, muito carente de dados e indicadores, e a gente vê na Firo um exemplo de empresa com muitos processos e indicadores super bem estruturados. E quando a gente fala em indicadores, a gente tem, principalmente na operação de locação, um universo, né? Tem números para tudo que é lado, né? Mas e tem os números básicos que toda operação olha. Então é VGL, número de contratos, enfim. Isso é o básico que a empresa tem que tá acompanhando. Mas tentando sair um pouco do óbvio, né? Quais são os indicadores na operação de locação que vocês acompanham mensalmente, semanalmente, trimestralmente, que não são os óbvios, mas que geram resultado para vocês, aquilo que vocês costumam acompanhar, o termômetro que vocês medem para ver se está indo certo ou não está, para fazer algum ajuste de rota. Compartilhe um pouco desse teu conhecimento aí com a gente, por favor. Legal. É isso mesmo, Vicente. A gente tem um DNA muito forte de gestão. A Firosolto, ela participou, e para a gente que é do Rio Grande do Sul, a gente consegue ter mais clareza sobre o que eu vou dizer agora. A Firosolto aderiu ao Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade, o PGQP, lá ainda no início dos anos 2000, e participou de todos os ciclos de avaliação e examinação. Nós fazíamos relatórios anuais de práticas de gestão, e o programa inevitavelmente te forçava muito naquela época a tu te desenvolver na questão gerencial. Então a gente participou de muitos ciclos e nós fomos muitas vezes avaliadas e reconhecidas, primeiramente com troféu bronze, depois em outras edições prata, e nós chegamos ao limite, ao máximo, que foi 2014, nós atingimos o troféu ouro em gestão no Programa Gaúcho. É o Oscar de gestão, e naquele momento foram palavras dos organizadores do programa, que a Firosolto era a melhor organização em gestão do Rio Grande do Sul. Porque, embora ela não tivesse porte, mas ela tinha qualidade naquilo que ela se propunha a fazer. Então, a gente trouxe uma bagagem muito grande gerencial, que fez com que a gente, nesse período aí, tivesse mais de 600 indicadores alimentados mensalmente. O tempo mudou, mas a gente não largou as práticas que nos trouxeram, pelo menos de mãos dadas, a boa parte da nossa caminhada. Hoje, nós temos aproximadamente 400 indicadores nas mais diversas áreas. Mas isso nos traz o quanto a gente tem um olhar para números, para auxílio na tomada de decisão. Vamos sair um pouco do óbvio, então, né? Os indicadores que tu citaste são aqueles que toda empresa que se preza precisa ter. E eu estava fazendo aqui alguns apontamentos e trouxe alguns. A gente, pelo que eu percebi, a gente vai tratar um pouquinho mais hoje relacionado a aluguéis. Então, para que vocês entendam, nós temos uma área de pré-atendimento, como toda imobiliária, boa parte das imobiliárias tem. A gente tem um indicador que é o percentual de acertos na proposição de imóveis por quem atendeu o cliente. Ou seja, dos clientes que foram atendidos por aquele pré-atendente, quantos % fecham nos imóveis que ele agenda visita?
Então, esse é um número que nos mostra e nos demonstra com clareza a maturidade do profissional e o quanto ele ainda está trainee. E o tempo que se leva para atingir o patamar de excelência que a gente entende lá nas nossas metas, que é quando o cara chega no seu limite ou no seu melhor, ele pode chegar. Esse é um indicador. Eu trouxe um outro que é, a gente trabalha muito na empresa que a locação ela vem invariavelmente do pré-atendimento, mas ela precisa vir de outros meios também. Então a gente analisa quantos % das locações da empresa, quantos % das locações do consultor vem do pré e quantas não vem do pré. Porque a gente entende que faz parte do processo de desenvolvimento do profissional ele também criar mecanismos de atrair leads e criar estratégias para geração de negócio. A gente tem, aí falando numa área de relacionamento, a gente vai falar possivelmente mais adiante, mas hoje a gente mede qual é o percentual dos atendimentos da área de relacionamento que são encerrados dentro do prazo ideal. Então, todos os tipos de assuntos que os clientes nos demandam numa área de relacionamento, eles estão já devidamente mapeados com SLAs definidos e a gente avalia quantos dos atendimentos são e a gente consegue avaliar isso por pessoa. Então, a gente sabe, cada pessoa da equipe, qual é o SLA que ela acaba entregando. E a gente tem só para complementar aqui, que muito nos orgulha, porque isso foi algo que a gente construiu ainda em 2010, que foi quando a gente instituiu o plano de cargos e salários dentro da empresa, né? Que é, qual é o percentual de colaboradores que ascendem no plano de cargos e salários no fechamento do ciclo, tá? Porque a gente é uma empresa que busca crescimento e a gente só acredita nele fazendo com que as pessoas venham junto. Então, o crescer da empresa é fundamental para a perenidade e, ao mesmo tempo, é essencial para que as pessoas sintam-se participando de algo que levará elas a algum lugar, né? Então, a nossa preocupação é a gente quer que as pessoas ascendam sempre, porque isso significa que nós estamos indo em direção aos objetivos que traçamos. Perfeito, dá para ver que a Firô não é uma empresa que tem achômetro, né? Sempre foi uma referência no mercado. Pô, hoje com mais de 400 indicadores monitorados, não estão lá só para bonito, né? Realmente eles são analisados, legal. Trocar um pouco aqui o assunto, vamos para a parte de benchmarking, que vocês são uma empresa que investe bastante nisso, vocês estão sempre em eventos. Fabrício, né? Tu tá participando de painéis, tu é uma pessoa que dissemina conhecimento, tu compartilha, né? Então a Firô tem no DNA dela sempre está em eventos. Como que essas trocas impactam no crescimento da empresa? Gustavo, assim, essa inquietude é que nos coloca sempre no rumo, tá? A ABMI, fazer parte da ABMI, estar integrado nas 60 maiores imobiliárias do país, para nós é um presente, porque nos permite, dentro de 3 encontros anuais que temos, né? Primeiro, rever os amigos e também aproveitar daquela oportunidade para fazer o crescimento, a troca, a riqueza que aquilo traz. Eu costumo dizer que a Firô Souto, ela é um fragmento de cada uma das tantas imobiliárias que temos na BMI. Além do benchmarking, que na minha opinião, benchmarking é vida, tá? A gente faz benchmarking presencial, a gente viaja para visitar, a gente recebe pessoas, empresas. Para nós é um grande orgulho, porque reciprocidade, né? Você vai, recebe, você vem e oferece, e a troca, e você quando está recebendo aprende, você quando está visitando aprende, então você está aprendendo sempre. E a gente faz isso, quando não dá para ser presencial, a gente faz por videochamada. E a gente tem um cronograma de benchmarking mensal. Todos os meses eu aciono alguém da BMI para fazer troca, o pessoal sabe, já tem lá uma sequência programada, tá programado para nós para maio, vocês junho, e assim a gente faz. A gente não descansa, porque quando a gente olha um pouco para o retrospecto da empresa e vê como éramos e para onde fomos, e a gente percebe o quanto disso veio do benchmarking, assim, admitir que não dá tempo de fazer benchmarking é perder tempo. Primeira premissa, assim, que eu tenho muito forte para nós. E a gente, então, participa dos programas da cúpula também, fizemos visitas técnicas, workshops, mentorias, enfim. É uma inquietude só, né? Eu acho que
ainda falando do benchmark, eu acho que ele oferece uma ampliação de visão e de consciência sobre coisas, né? Muitas das coisas a gente, por vezes, ao receber numa troca, a gente assim, nossa, cara, é muito óbvio, mas não estava consciente para mim. Quase como uma terapia de rever os seus processos a partir do momento que tu externa aquele processo para um terceiro. Isso. Então, é muito impressionante a resistência que eu vejo, às vezes, das pessoas. E aí eu vou falar uma coisa que eu ouvi num benchmarking que eu recebi uma pessoa que vocês conhecem, um amigo nosso de ABMI. Ele foi visitar nossa empresa, ele tem uma empresa maior, num centro maior, e ele esteve lá visitando. E nós estávamos fazendo trocas e ele estava nos questionando a respeito de estratégias, práticas, fontes de receita que a empresa tinha. E eu coloquei na mesa algumas opções. E eles estavam em mais de uma pessoa na sala. E alguém salta assim, mas isso não vai funcionar. E essa pessoa salta e diz assim, a trava tá aqui. Exatamente. A trava tá na nossa mente, né? Nós estamos travando isso. Vamos levar, vamos colocar e vai dar certo. E foi o que aconteceu e eu soube porque, inclusive, me foi dado feedback. Então, o benchmarking é um excelente exercício para a gente trabalhar as nossas crenças limitantes, tá? Invariavelmente, eu, inclusive, preciso me policiar quando eu estou diante de algo que me dizem da qual talvez naquele momento eu não esteja pronto, maduro o suficiente para receber e eu não. E eu assim, opa, Fabrício, só um pouquinho. Recua, calma, respira, reflete e vamos avaliar isso melhor. Então, eu acho que muitas das vezes o benchmark te provoca e muitas das vezes as coisas não vão à frente porque a trava está na nossa mente. Às vezes numa conversa de 30 segundos de corredor, tu resolve um problema de talvez alguns anos que tu tava sem solução. É importantíssimo. E eu até complemento, vou usar algumas frases que eu ouço muito, que que isso na minha cidade não vai funcionar. Sempre, né? O pessoal usa isso. Né? É que tu não conhece o meu cliente, né? Sempre elas vêm acompanhadas dessas crenças, né? Mas enfim, acho que é um exercício que para quem é empreendedor, gestor, cabe essa reflexão. Até que ponto as travas não estão na nossa mente? Eu sou prova viva disso, ligo toda hora pro Fabrício, troca ideias, nos recebe super bem todas as vezes e isso é uma troca, uma prática muito usual dentro da BMI. E falou um pouco sobre receitas, né, da locação e dá para dizer que a Firo é uma referência nesse assunto, né, de conseguir rentabilizar bem a sua carteira de locações, né? Hoje, pelo que eu saiba, na Firo, a taxa de administração, que é a principal receita, ela representa menos de 50% da receita da área de aluguéis, né? E isso é sensacional, né? É fantástico e traz rentabilidade para o negócio. Quais são as estratégias que permitiram vocês chegar nessa diversificação de receita? Como é que vocês chegaram nesse momento assim super favorável para a área de locações? Primeiro dizendo que o trabalho de fazer com que a taxa de administração perdesse relevância diante do faturamento foi algo que eu tive para mim como um objetivo desde sempre. Desde os primeiros fechamentos financeiros da empresa, onde eu entendi, eu já criei dentro dos meus controles uma métrica de indicação disso para eu poder monitorar. Tipo, era um troféu nós fazermos com que ela perdesse relevância. A gente quer que ela aumente, mas ela tem que perder relevância proporcionalmente ao todo. Acho que os pilares de um negócio promissor passam basicamente pelo menos por 3 características, tá? Eles têm que gerar recorrência, e a locação tem essa característica. Eles têm que oferecer margem, e para isso nós temos que buscar monetização do negócio constantemente. É a questão de sustentabilidade, perenidade, crescimento e escalabilidade. O negócio de locação e escalabilidade não tem necessariamente muito segmento, muita aderência quando a gente pensa como é que eu escalo uma carteira. Eu posso fazer aquisições, mas eu posso fazer uma escala de negócio fazendo cruzamento de receitas que não são necessariamente tão tradicionais e convencionais. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso.
Realmente, Gustavo, quando tu falas, Vicente, quando tu falas disso, né, as pessoas chegam a cruzar por mim na BMI e perguntar, e aí, o que tem de novo lá? O que vocês fizeram desde o nosso último encontro? Isso já é uma percepção de que a Firosolto é um player que traz inovação nesse mundo de receita. Em 2023, eu tive o privilégio de conduzir um painel na BMI sobre rentabilização, onde eu provoquei as imobiliárias a reavaliarem qual era o percentual de relevância da administração sobre as suas realidades. E várias pessoas me procuraram, dizendo coisas como, cara, para mim é mais de 70%, é 60%, é 70%. E ao longo dos anos, visitando empresas e fazendo trocas, eu nunca entro no mérito sobre números absolutos, né? Mas eu sempre questiono isso. E para mim, uma média de mercado, pelo que eu posso ver por essas amostragens, é 65%. Em média, as empresas têm uma taxa de administração equivalente a 65%. Isso não faz nenhum sentido para mim. Eu acho que nós temos uma operação que tem capacidade real de crescer em relação a isso. Primeiramente, a gente usa o benchmarking e não diz não para nada. E entra para fazer um estudo dentro da empresa. Eu entro para fazer um estudo para ver qual é o nível de relevância, qual é o impacto operacional, até que ponto isso é adequado com a legislação. E chegou a hora de, isso vai entrar em funcionamento. Feitas as devidas projeções, eu chamo a liderança e faço eles entenderem aquilo. Eu vendo para a liderança, vendo para a equipe. Porque muitas das vezes isso passará por uma explicação para o cliente, né? Uma justificativa. Eles têm que ter respostas prontas do porquê que isso está sendo cobrado, o que é isso, do que se trata, e também junto com isso a segurança jurídica, né? Tem que estar num contrato, tem que estar previsto para que possa acontecer, e isso faz com que o ciclo seja retroalimentado, né? E aqui é que normalmente esbarra. Isso não vai funcionar na minha cidade. Isso não vai funcionar com os meus clientes. É que tu não conhece o meu mercado. Eu ouço isso muito. E isso faz com que as empresas não evoluam. Como essa trava não está na nossa mente, hoje nós temos praticamente 40 receitas lançadas dentro do nosso balancete no segmento de aluguéis. Tá? Algumas relevantes, outras não tanto, mas todas elas contribuindo. E o objetivo aqui é gerar monetização, é fazer com que a empresa se remunere de atividades periféricas que porventura possam não ser óbvias, que já foi uma expressão usada hoje. Legal, cara, impressionante essa visão da Firo. E vocês incentivam, remuneram ideias que geram novas fontes de receita, né? Pode compartilhar alguns exemplos práticos dessas ideias que deram certo? Olha, Gustavo, foram tantas, tá? Está já no DNA, principalmente dos gestores da empresa, que tudo aquilo que eles trouxerem de implementação, que gerar receita para a empresa, primeiramente é pago para eles, tá? E eles entendem que isso tudo gera o crescimento do negócio, um retorno para eles, e o crescimento do negócio significa o crescimento deles. Isso é muito claro dentro do nosso modelo. Acho que o Programa Gaúcho deixou um legado dentro da empresa. Hoje nós não participamos mais, mas deixou um legado da importância da questão ser sistêmica, né? Então, todos os objetivos definitivamente estarem alinhados entre empresa e objetivos das pessoas. Que vamos e convenhamos, né? As pessoas, elas se movimentam pelos seus objetivos. Cabe a nós fazer com que os objetivos delas se conectem aos nossos objetivos. Então, assim, são tantas, e aqui se eu for buscar por elas, eu vou acabar não sendo justo. E nós temos um caso bem recente. Nós fizemos um benchmarking aqui, em Porto Alegre, a coisa de uns 2 meses, e a gestora comercial, eu estava no benchmark, nós viemos em 4 pessoas, e a gestora comercial, numa conversa com um consultor, captou um formato praticado. Me trouxe, a gente analisou,
submetemos ao jurídico, fizemos os devidos ajustes, implementamos a mudança disso, que aconteceu já em novembro do ano passado, que gerou a primeira receita no nosso balancete de janeiro, que já foi remunerado para ela agora. Então essa dinâmica é viva, isso acontece o tempo inteiro. As pessoas são fiscais de novas oportunidades para a Firossoto e para elas por subsequência. Sensacional, cara. Isso aí é trazer o time para dentro, com o mesmo olhar do dono, com o mesmo olhar de quem está buscando o resultado do negócio e trazendo de volta para o time a recompensa aí financeira nesse caso e tantas outras. E aproveitando falar com recompensa financeira, a gente vai também fazer um agradecimento novamente aos nossos apoiadores e patrocinadores, a Loft Mais Negócio, nossa parceira de longa data, também a Curoli, que tem o KSI, e nosso apoio à BMI, que nós já tanto falamos aí no nosso podcast, que já foi citado diversas vezes. E falando em Loft, eu vou voltar um pouco na história e falar do início da implantação da Credipago, que é a empresa de fiança, que hoje chama Loft Fiança Aluguel, mas que no início dela, quando era uma empresa pequena, se não me engano, 2016, pode ser? 2016, uma empresa muito pequena, participou de um encontro da BMI no Rio de Janeiro, estávamos todos lá, era uma empresa com poucos contratos, poucas imobiliárias. Recém-iniciando, né? Recém-iniciando a operação. E terminado este evento no Rio de Janeiro, pouco tempo depois, a gente tem uma conversa, a Firossoto está implementando lá em Pelotas essa operação. E até hoje é visto assim por diversas pessoas como sendo um dos impulsionadores dessa empresa que se transformou um gigante, uma referência no mercado imobiliário. Então conta um pouco pra gente como é que foi essa trajetória, como é que vocês optaram por investir nessa nova modalidade de fiança que estava nascendo ali, que tinha ainda os riscos, dúvidas de como é que ia funcionar, e trouxeram para dentro da operação de vocês, investiram forte nela e certamente trouxe bastante resultado para vocês, mas também apoiou muito a empresa, na época, Credipago, a crescer. Compartilha um pouco essa história para a gente, por favor. Foi bem isso, Vicente. Eles participaram de um dos encontros da BMI, ainda como uma empresa em completo estágio inicial, né? Podíamos, talvez, na época, dizer como uma startup, né? E eles apresentaram um modelo que rompia com o tradicional. E nós já estávamos aí em 2016, 2017, e o mercado estava muito cansado daqueles modelos convencionais, né? E estava carente de uma solução inovadora. Porque até então, quem dominava, fora fiador e calção, que nós não trabalhamos, nunca trabalhamos e não entendemos como sendo uma modalidade viável. Na calção, né? No caso. A calção, né? Trabalhamos com fiador e o seguro fiança e capitalização, quando rolava, mas eles sempre muito onerosos ao cliente e também burocráticos, de certa forma, à época. Quando a gente viu aquilo assim, cara, isso é o novo chegando. E o novo, como sempre, traz incertezas, né? Sempre tem aquela fala que eu gosto que é: ei, se você está suficientemente seguro com o que você está fazendo é porque você não está inovando. Nós não estávamos suficientemente seguros, mas a gente achou que o risco valia a pena. Esse foi o ponto, né? Chamamos eles para uma conversa em Pelotas, sentamos à mesa com o Jardel, que era um dos fundadores. O Jardel ficou 2 dias nós debatendo contratos. Para nós era importante trazê-los para dentro, para ele era importante nos levar para dentro, pela perspectiva que nós teríamos, talvez nem tanto como imobiliária produzindo contratos, mas como impulsionadora dentro da BMI, né? Que acabou sendo, né? Que acabou sendo. Uhum. E então fechamos o contrato e fechamos em exclusividade. Tipo assim, a gente vem nessas condições e tem que ser exclusivo para nós em Pelotas. Eles concordaram, assinamos os termos e começamos. Então, logo começamos, o mercado começou a ir atrás deles. Eles só me diziam, estão batendo na nossa porta. Temos o nosso acordo aqui. E foi maravilhoso, porque a gente desfrutou de um oceano azul durante muito tempo. Porque o mercado não tinha ainda concorrente, que hoje já existem algumas empresas, né? E ficamos ali 3, 4 anos trabalhando muito fortemente, eles se desenvolvendo enquanto plataforma, construindo soluções mais automatizadas, uma jornada fluida, vamos admitir assim, que na época não era,
logo do início, isso ajudou muito ao nosso crescimento e muito nós ajudamos ele no crescimento. Foi a legítima via de mão dupla, ganha-ganha, foi maravilhoso e continua sendo. Ainda é um grande parceiro nosso, dos quais nos orgulhamos muito de estarmos sempre sendo premiados como diamante na produção. Temos possivelmente uma das maiores carteiras crédito pago, Loft, do Brasil hoje em dia. Mas foi isso. Foram mãos dadas nas horas no momento certo que impulsionaram negócios, cada um no seu braço. Eu diria até que é ganha, 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 porque o cliente ganhou também. Também, né? boa. O cliente Muito inquilino, bem. o cliente proprietário, que teve seu imóvel garantido de uma forma diferente e segura. E na parte do inquilino, a aprovação de crédito em segundos foi uma transformação no nosso Garantia mercado. para o proprietário, né? Todo mundo ficou feliz com a solução. E ela trazia uma disrupção grande à época, né? Muito grande à época. Todo mundo olhava assim com, será que isso vai funcionar? É uma grande aposta, como vocês fizeram. É isso. E aí acabou que muitas empresas da BMI começaram a surfar essa onda, porque viram que funcionou na Firo, os caras são corretos, e a gente acabou pegando exclusividade. Acho que todas as imobiliárias dessa cadeia foram pegando exclusividade. Aqueles mercados talvez que ainda não tivessem tido penetração, ainda de dava para na conquistar, cidade, né? E a gente surfou um pouco também o Oceano Azul, foi... obrigado pela Firo ter acreditado neles, eles agradecem mais do que a gente, o mercado também agradece, foi muito, muito importante. Nas operações comerciais, a gente tem grandes desafios, né? Todos os dias grandes desafios. Desde a captação de novos leads, primeiro atendimento, preenchimento de dados CRM, até o fechamento de negócios. Em todo esse processo, quais são as soluções que vocês implantaram, que ajudou a obter os melhores resultados? O que tu indica, assim, que de todo esse processo, toda essa dificuldade, o que tu acha que é um processo importante que ajudou vocês? A pergunta feita dessa maneira quase que tenta nos levar a uma resposta simples. Mas de simples ela não tem nada, né? Eu costumo dizer que o resultado obtido dentro de uma jornada comercial, ele é fruto de quase infinitas ações, estratégias, movimentos realizados. Eu vou me ater, talvez, em algumas situações mais recentes que a gente tenha desenvolvido e que tenham trazido os resultados que são motivo de orgulho para nós nesse momento. Primeiramente, pensando a jornada como um todo, a gente rompeu com o tradicional no formato de captação. A gente estudou bastante mercado, estudou performance das pessoas, metas, entregas, fizemos benchmark com vários parceiros da BMI, como funcionavam suas áreas de captação, e a gente optou por ir por um caminho, de certa forma, desconhecido ou não explorado, melhor assim dizendo, e esse trouxe uma mudança radical na nossa forma de trabalho, de captação, e a partir do momento que a gente domina a oferta, a demanda vem atrás. É uma regra do mercado, né? Você quer dominar a demanda, domine a oferta. Então, a gente, com uma série de ações estruturadas realizadas nos últimos anos, nós passamos a dominar a oferta da nossa cidade. Isso nos orgulha muito, porque a gente rompe com uma tradição de muito tempo, de nós não sermos essa relevância no segmento e nos tornarmos a relevância no mercado. Então, a primeira delas foi romper com o padrão da captação. Ter com métodos diferentes de gerenciar, formatos diferentes de trabalho. Depois, seguindo na cadeia, pré-atendimento. A gente, em algum momento, no passado, entendeu que precisava de um pré-atendimento por entender o dinamismo do mercado. E como que a gente aprende a pré-atendimento? Indo em quem sabe fazer. Casa Mineira é conhecida como um player da primeira Secretaria de Vendas, que funcionava muito fortemente dentro das operações deles. Depois tem toda a história conectada com o Quinto Andar. A gente foi para dentro da Casa Mineira entender como é que era a Secretaria de Vendas deles. Adaptamos, entendemos método, indicadores, métricas, volume, performance, conversão. Voltamos com os números todos embaixo do braço e uma missão. Agora temos que fazer isso nascer aqui dentro. E aí então a gente implementa uma estrutura que hoje funciona muito bem gerida e que nos ajuda demasiadamente para isso, para a entrega dos resultados. Fizemos troca de CRM. Eu acho que um dos pontos das operações hoje é que os sistemas precisam ajudar as operações, né? Ah, mas quer dizer que anteriormente não ajudava? Olha, a gente trabalhava de uma forma pouco racional.
O sistema hoje nos ajuda em muitas coisas. Tem oportunidade de melhoria? Sempre existirão. O sistema nunca está pronto. A gente acreditar que eu preciso da solução perfeita, ela não existe. A gente fez uma troca, isso me ajudou bastante, e a troca veio a partir da BMI, porque começou a ser implementado em algumas parceiras da BMI, a gente foi atrás e funcionou, e acabou trazendo para dentro, e por acaso é o apoiador do nosso patrocinador aqui do podcast, né? Fizemos mudança de liderança, tivemos que partir para mudanças de liderança, foram fundamentais para o nosso crescimento. E eu trago uma provocação que eu fiz há algum tempo atrás, tanto para Credipago, tá? Como para outras empresas de modalidade de garantia locatícia, que é: no Brasil, a gente já se acostumou que o mercado de vendas é um mercado de 7 dias por semana. É normal, corretor, plantão, mas na locação não. Na locação parece que está instituído que se trabalha 5 dias por semana, quando muito num sábado. Isso não existe na Firo. Na Firo a gente trabalha locação 7 dias por semana. A gente visita imóveis sábados, domingos, feriados, a gente faz proposta no final de semana, a gente assina contrato, a gente faz vistoria 7 dias por semana. Então a gente, mais uma vez, rompe com o óbvio, rompe com aquilo, e eu questionava eles, só um pouquinho, vocês querem cada vez mais se ampliar e vocês não estão fazendo análises de mesa num final de semana? Será que o mercado não está pedindo isso? Foi uma provocação que eu deixei na mesa junto com algumas outras. Mas essa é algumas delas. Então eu trago aqui algumas coisas que a gente implementou nos últimos tempos que nos ajudaram a alcançar os resultados que a gente vem alcançando. Legal. Eu sou até prova viva dessa operação de captação de imóveis que tu falou. A gente teve reuniões longas aí, implementamos lá um modelo baseado no modelo da Firo e hoje está gerando muito resultado para a gente também. E falando um pouco, né, a locação, ela tem toda essa área comercial, que é gerar novos contratos, que é a parte, digamos que é a parte boa, né, a parte novos contratos, novos imóveis, enfim, e tem a parte talvez que é onde a receita acontece, onde os desafios são maiores, onde os conflitos eles têm que ser administrados, que é a parte do relacionamento de locação. Então, no decorrer do contrato de locação, o imobiliário tem que fazer esse processo de se relacionar com o inquilino proprietário. E vocês têm uma história aí de 38 anos, né? E sabe muito bem que esse relacionamento ele é desafiador. E fazer um bom relacionamento com o inquilino proprietário é o que faz a sua carteira crescer, é o que mantém o proprietário do imóvel na imobiliária depois da desocupação. E eu quero que compartilhe um pouco assim, como é que vocês evoluíram, como é que vocês conseguem constantemente evoluir, como é que vocês evoluíram nessa parte de relacionamento de locação, da administração dos contratos de locação na Firo. Legal. É um desafio porque a partir do momento que a operação de ponta começa a funcionar, inevitavelmente a tua carteira cresce. E aparentemente é comum que a gente comece a acreditar que o modelo que nos trouxe até aqui no atendimento e no relacionamento com os clientes, ele vai ser o que vai continuar dando atendimento e qualidade no que a gente tem a oferecer aos nossos clientes. Pois bem, não foi bem assim. Principalmente depois do período de pandemia e com as mudanças dos perfis dos clientes, o senso de rapidez que os clientes passaram a exigir tudo, a velocidade com que eles passaram a exigir, a nossa área de relacionamento ela começou a apresentar problemas. E a gente entendeu que aquele não era mais o formato que poderia funcionar. Nós ainda operávamos a oportunidade, e vejam, eu não estou dizendo que este modelo que nós deixamos de fazer não é o modelo adequado, porque cada empresa tem a sua estrutura e ela sabe qual é a melhor forma. Mas nós até então trabalhamos num formato de gerente de carteira, né? E para nós aquilo já não estava fazendo mais sentido, porque pouco antes da pandemia nós tínhamos aberto o WhatsApp para os clientes. E o volume de demanda, como vocês podem imaginar, de WhatsApp é infinito, né? É infinito, eu uso essa expressão, o WhatsApp ele é infinito. E a gente começou a entender que nós precisávamos romper com aquele formato. E romper com aquele formato significava fazer diferente. Como é que se faz diferente? Benchmark. Vamos visitar. Saímos a visitar algumas empresas da BMI, grandes, e conhecemos num benchmark que fizemos no Paraná, entendemos um formato, assim, esse é o formato que nós vamos trazer. E o formato basicamente resumia, você não atende mais por carteira, você atende por canal. Você tem a equipe que atende aquele canal, você tem a equipe que atende aquele canal. A gente vem para dentro da empresa, eu muito convicto de que aquele era o formato, e começo a estruturar isso, e começo a chamar as pessoas que estavam submersas numa demanda para saber, o que tu acha? Isso não vai funcionar.
Por que não vai funcionar? Porque as pessoas querem o WhatsApp, porque as pessoas gostam do WhatsApp. Eu disse assim, não. As pessoas, elas não querem ser atendidas pelo WhatsApp, elas querem ser atendidas. Essa foi uma expressão que se eternizou ecoa dentro da empresa. Elas querem ser atendidas. Se for pelo WhatsApp, melhor. Mas se não for, tá tudo bem. E a gente, então, passa a utilizar o aplicativo do nosso sistema como sendo a solução e o caminho para os clientes serem atendidos. Então, nesse momento, é extintos os WhatsApps e se coloca todos os atendimentos para dentro dos chamados, gestão de chamados. E nessa gestão de chamados, a gente passa a ter qualidade de entrega. Os clientes, quando estão fazendo uma abertura de um chamado, eles entendem que existe um certo tempo para que seja dada a resposta. Diferente de um WhatsApp, que quando você não responde imediatamente, você já não está trabalhando, o que está acontecendo? Então a gente rompe com o formato. E o resultado dessa transformação por gestão de chamados é maravilhoso para nós. Tanto maravilhoso que muda completamente, num espaço de tempo muito curto, a percepção de satisfação dos clientes. A cúpula vê o nosso case e faz um convite para que a gente seja case deles de apresentação da formação do Aluguel Master. Então, a nossa gestão de chamados passa a ser case no Aluguel Master da cúpula. O interesse pelo assunto se amplia e a cúpula nos chama para ser case e falar no Cúpula Conference sobre como foi essa experiência. E a gente começa a divulgar isso a nível Brasil, de como aconteceu, e as pessoas vão me chamando para entender, aí, tu conseguiu desligar o WhatsApp? E aí surge aquele mesmo comentário, mas é que na minha cidade, é que lá tu não conhece a minha realidade. Muitos apresentaram, implementaram e tiveram resultados maravilhosos. A gente tem que entender que nós temos que abrir os canais os quais nós temos capacidade de atendê-los. E o WhatsApp, para o porte da empresa e da forma como o WhatsApp se relaciona hoje com as pessoas, não é mais uma operação viável. A nossa área de relacionamento cresceu muito, nós melhoramos muito, nós temos muitas pesquisas de satisfação que atestam a qualidade do que a gente entrega aos nossos clientes de carteira hoje em dia. Legal, e muitas vezes também o próprio cliente precisa ser direcionado para um melhor atendimento, né? O WhatsApp, como tu falou, a empresa fica com um volume gigantesco, não consegue dar um bom atendimento, o cliente não consegue procurar os dados lá dentro, e tu centraliza isso num sistema, num aplicativo, fica fácil para todo mundo. Mas isso vem muito da capacidade da empresa conseguir implementar e mostrar para o cliente esse benefício. Vamos lá, vamos para a nossa pergunta final aqui, Fabrício. Ok. É uma pergunta que a gente costuma sempre fazer e muitas vezes ela não é comentada, né? Sempre a gente costuma falar dos nossos acertos, das nossas vitórias, mas é com os erros que a gente aprende, muitas vezes, né? Tem algum erro que vocês cometeram na empresa, que trouxe um aprendizado importante, algo que não repetiria de jeito nenhum? Conta para nós algo assim que tu também possa expor para quem está começando ou para uma empresa que já é estruturada. Certamente tu tem alguns exemplos bons aí para expor pra gente. Talvez um dos erros tenha ficado amigo de vocês. Isso aí com certeza. Tá, esse talvez tenha sido um dos equívocos. Não um erro tão grande. Não seria citado aqui, mas como a gente está falando de erro, eu aproveitei a deixa para poder encaixar. Né? Brincadeiras à parte. Gente, é tão difícil a gente fazer essa autorreflexão, né? É óbvio que existiram muitos e ainda existirão. O erro, como todo mundo diz, ele precisa ser tratado rapidamente. E talvez esse seja algum dos pontos que, quando eu penso sobre isso, eu reavalio. Que ao longo do tempo, nós talvez tenhamos demorado para tratar e atacar situações que sabidamente não estavam alinhadas ao que a gente queria e buscava. E talvez o maior erro, tá, tenha sido nós permitirmos a permanência de pessoas dentro da empresa que não estavam mais alinhadas com a cultura, com os propósitos do negócio e muitas das vezes até mesmo com as entregas que a empresa buscava. E aí entravam inúmeros fatores, entra fator emocional, de amizade, fator de tempo de casa, de entregas de passado.
E naquela crença quase mágica, mas eu acho que se dermos mais uma oportunidade vai mudar, quem sabe a gente cola do lado e... Então, o erro foi procrastinar situações que precisavam ter sido tomadas nas suas datas, nas épocas, e não deixar que isso passasse. E por vezes, e esses dias eu ainda falava com 2 gestores nossos, que nós enfrentávamos alguns problemas dentro de algumas áreas, e a gente ficava meio dependente de algumas pessoas, e quem não teve situações como essas, né? Pessoas que entregam, e que tu acaba ficando um pouco refém, e tu... acha que não tá legal a condução do restante da pessoa, mas tu fica tolerando, e aí essa pessoa sai. Essa pessoa sai e a empresa continua e continua bem e continua melhor. E tu pergunta, por que demoramos tanto? Então, os erros estão muito atrelados a tomadas de decisão que não foram tomadas nas épocas certas, procrastinação de situações que nós não poderíamos ter alongado e que a gente, infelizmente, alongou. E quando eu olho para uma trajetória de estando à frente da empresa há 16 anos, eu vejo quantas vezes isso aconteceu. E todas as vezes que aconteceu, quando a decisão foi tomada, foi muito melhor. E a pergunta é, por que demorou tanto? Né? E tudo isso nos afasta do que a gente tem como missão, tá? E para nós lá é proporcionar às pessoas experiências incríveis no mercado imobiliário. E é isso que a gente busca todos os dias. E fica aqui, já em tom de despedida, um agradecimento ao convite e um agradecimento àquelas pessoas que lá dentro da empresa, hoje, definitivamente se engajam, erram, acertam, vamos atrás, pedimos desculpa, isso não é feio, faz parte de um processo de evolução e de crescimento, mas estamos definitivamente engajados em fazer o certo. E talvez por isso tenhamos chego aonde a gente chegou, que foi no sonho de ser a maior, melhor e mais bem avaliada imobiliária de Pelotas. Hoje, com mais de 3.200 avaliações Google, com uma avaliação 9,5, com pesquisas de satisfação que externam o que a gente entrega, que nos faz ser motivo de muito orgulho e de agradecimento à nossa equipe. As pequenas anotações aqui de pontos que tu falou que eu acho que são essenciais. Benchmark é vida. Não fazer benchmark é perder tempo, né? Trave está na nossa mente, importantíssima. Domina a oferta, a demanda vem atrás. E locação 7 dias por semana. São pontos que eu anotei aqui. E atendimento por canais e não mais por carteira. Espetacular, obrigado demais pela tua visita, obrigado pela tua amizade, pela parceria que a gente tem aí por longa data, a gente se ajuda muito, a minha empresa se espelha muito na Firo, espelha na MUC, então agradecer bastante a tua presença. Fabrício, sensacional, bate-papo excelente, muito conteúdo bom, apesar de eu ter dito que foi um erro a nossa amizade, eu vou continuar, vou assistir um pouco mais dela. Vamos persistir mais um pouco, né? Não vamos desistir dela ainda. Tá bom. Obrigado, queria fazer um agradecimento especial para Loft Mais Negócio, agradecer Curoli, KSI e o apoio da BMI. Sem eles, esse nosso bate-papo, esse conteúdo não seria possível de ser realizado. E convidar para acompanhar o nosso podcast, tem muito conteúdo legal pela frente sobre mercado imobiliário, tecnologia, dados e pessoas sensacionais como o Fabrício Sorondo esteve aqui com a gente hoje. Valeu, obrigado. Tá bom, valeu, pessoal. Obrigado.